PQ é os heterozigotos e azinho azinho são os recessivos. Ou seja, a probabilidade do gameta possuir determinada alelo é igual à frequência da alelo na população. Então, há o exemplo aqui, ó. Se P é igual a 0,4, eu sei que aqui é 0,6, porque é só colocar na fórmula, né? 0,4 mais Q é igual a 1, aí eu jogo 0,4 para lá, diminuindo, vai dar 0,6. Mas aqui eu já tenho os valores. Então, 0,6 ao quadrado é 0,16, mais 2PQ, mais 0,36, porque é 0,6 ao quadrado, vai dar 1. Tá? Então, quando eles sabem que não está em equilíbrio, é que a frequência dos alelos é igual. Quando não estiver em equilíbrio, significa que essa população está sujeita à seleção natural, à mutação, à recombinação e à deriva gênica ou fluxo gênico. O que é a seleção natural? Ela não é vista, ela não pode ser observada naturalmente, mas ela pode ser acelerada em processos artificiais. Então, por exemplo, na apostila ela traz o exemplo dos antibióticos. Você tem um meio de cultura com bactérias, essas bactérias têm um potencial biótico semelhante e tem uma variante que acaba não possuindo a organela dos ribossomos. Essa variante vai diminuir. Porém, quando você coloca um antibiótico, ela vai ser favorecida. Por que ela vai ser favorecida? Porque se esse antibiótico ele inibir as atividades dos ribossomos, essa bactéria não tem ribossomo, então para ela vai ser tanto faz quanto tanto fez. Você vai selecionar aquela variável. Então, a seleção natural, o mais apto é favorecido. E, a princípio, o fenótipo menos favorecido vai sendo eliminado da população. É claro que isso depende do fluxo desses alelos na população. Mutação é a mudança aleatória desses genes, que pode ser genético ou cromossômico. Cromossômico sempre gerando síndromes. Genético pode ser que desenvolva a mesma característica, se ela for silenciosa. Lembrem disso. A recombinação também a gente já falou bastante, que é o crossing over, né? Então, eu sempre tenho 50% de ter um dos cromossomos homólogos na formação de gameta. Quanto maior minha quantidade de alelos, maior minha recombinação. E isso que garante minha variabilidade genética. E a deriva genética, por sua vez, explica essa descendência, mas sem favorecimento da seleção natural. Por acaso. Por mero acaso. Então, por exemplo, você tem uma população, lá na página 26 está mostrando, né? Você tem uma população e que, ao acaso, vão aumentando o seu fluxo gênico e isso vai diminuindo a variabilidade da própria população. Existe também a possibilidade de ter uma barreira física, ou seja, um efeito vicariante para que essa população seja diferente, ou que uma parcela dessa população invada, colonize outro ambiente, que é o chamado efeito fundador. Então, essa população que fundou aqui ficou tão diferente da anterior que já não vai mais se reproduzir. E o efeito gargalo seria, por exemplo, assim, teve alguma questão, eu tenho mais amarelo do que azul, né? Eu tenho alguma questão ambiental, como, por exemplo, aqui uma desertificação, sobram alguns indivíduos, então a mesma população que tinha antes vai ser diferente a frequência da população que tinha depois, até que talvez se torne em equilíbrio novamente. E o fluxo gênico, o que é? É isso, é o cruzamento entre as populações, né? Você pode ter uma maior ou menor variabilidade de acordo com o tipo de população que está sendo cruzada. Lembrando que eventos de migração podem interferir muito nisso. Aí a gente vai tratar de especiação. Especiar é formar novas espécies. Tá? A gente tem um conceito ainda não muito estabelecido de espécie. Dependendo do ângulo que você vê, você pode falar espécie pelo conceito fisiológico, morfológico, tipológico, biológico. Então, o conceito tipológico é o tipo, é a essência, é o que Platão acreditava, o que o fixismo atribuía. Só que é difícil falar sobre o tipológico porque, às vezes, a mesma espécie é tão diferente, morfologicamente, né, na sua forma, que elas não se reproduzem. Ou, às vezes, a própria espécie muda muito ao longo da vida. Então, essas semelhanças e diferenças são um pouco, digamos, contraditórias. O efeito biológico também não diz o todo, porque você tem a reprodução assexuada e você tem o hibridismo. E o que o efeito biológico vai falar? Que as espécies são aquelas que se reproduzem e geram descendentes férteis.
Só que o híbrido não é fértil. Então, ele também é um mecanismo pós-zigótico de especiação. Que é ou seja, de não propiciar a especiação, né? Por isolar reprodutivamente. Pós-zigótico, depois de formar um zigoto, depois da fecundação. Geralmente você tem o pré-zigótico, então ou você tem uma barreira física, ou você tem comportamentos diferentes, ou você tem uma bioquímica que não permite, principalmente em reproduções sexuadas com fecundação externa, não permite essa variabilidade aqui. E os tipos de especiação? A alopátrica, alo é de outra pátria. Então, a partir de uma barreira física, você isola as populações até que elas não se encontrem, ou mesmo se encontrarem, pode gerar uma terceira população. Na alopatria, eu posso ter a peripatria, que é uma população menor, né, que vai até mesmo colonizar outro ambiente, é semelhante àquela da dispersão, do efeito fundador, ou uma parapatria, ou seja, eu estou no mesmo ambiente, mas neste extremo não se reproduz com o extremo desse mesmo ambiente. Então, só as populações intermediárias ao curso desse ambiente é que vão se reproduzir. E a simpatria na mesma pátria. Então, o que acontece? Aqui eu tenho nichos diferentes. A apostila traz o exemplo das moscas que colocam ovos no mesmo lugar que nasceram, ou na folha, no fruto do espinheiro, ou no fruto da maçã, que foi trazido, né, foi introduzida. Quem coloca no fruto da maçã não vai encontrar com o fruto do espinheiro, mas elas são a mesma espécie. Porém, como elas estão muito diferentes, pode ser que um dia elas não se reproduzam mesmo que se encontrem. Então aqui o exemplo de alopátrica, né? Por dispersão, que é aquela do efeito fundador, ou por vicariância, que é a barreira física. Por fim, eu aqui não sei por que não coloquei, mas nós temos os cladogramas. O cladograma ele vai representar a relação filogenética, ou seja, a proximidade evolutiva de cada espécie. Lembrando que aqueles que estão mais acima são os derivados e os mais abaixo são os primitivos. Então, os que estão mais acima, eles tendem a compartilhar mais características dos que estão abaixo, né? A gente chama isso de clados, então posso chamar de gênero. O meu clado pode ser uma espécie, o meu clado pode ser uma família, eu tenho diferentes clados. Quando a cladogênese, quando esses clados se formam por cladogênese, uma espécie A, por especiação, pode separar uma linhagem de espécie B e C. É o que acontece conosco, esse é o grande exemplo dos primatas relacionados aos homens e macacos. Então nós temos um ancestral comum, e desse ancestral comum surge o B e o C. E a anagênese, a espécie A, se torna gradualmente a espécie B e deixa de existir. Certo?